Olá, todos bem? Meu nome é Mi, sou trabalhadora da casa e dando continuidade ao nosso trabalho no YouTube do Evangelho, né? Estou aqui hoje para fazer a última parte do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o mais longo do Evangelho. Temos 19 itens, né? Por isso resolvi dividir em 3 partes. Hoje iremos falar sobre a melancolia, provas voluntárias e o verdadeiro sacrifício. Deve-se colocar um fim às provas do próximo. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. Sacrifício da própria vida, proveito dos sofrimentos em benefício dos outros. Muito bem. Então iremos falar agora sobre a parte que inicia essa terceira parte, que é a melancolia, né? Algumas vezes, uma certa tristeza se apodera dos corações humanos, fazendo que eles sintam a vida tão amarga. Isto ocorre porque o espírito, desejando a felicidade e a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo que lhe serve de prisão. E, ao ver que não consegue, cai em desânimo. O corpo sofre a influência deste abatimento e sente uma espécie de apatia, fazendo que vocês julguem serem infelizes. Veja bem. Esse capítulo, como a gente já desde o começo estamos falando da parte do sofrimento, né? Que precisamos passar por provas e expiações, né? Nesse mundo material. Lembrando que todas as questões de dificuldade que passamos no plano material foram os acertos que a gente fez antes da reencarnação, né? Então, entendemos que foi uma escolha nossa, né? Todo sofrimento, devemos entender que Deus só te manda as provas mediante o que você pode suportar. Se Ele é nosso Pai, Ele não vai desejar que sofremos, né? E que a gente pode superar isso, né? Então a melancolia é um momento até de grande tristeza do corpo espiritual, né? Mas devemos entender que isso também é passageiro, né? Precisamos então vencer essa melancolia com muita oração, acreditar que Deus só te manda o que você realmente pode suportar, não é? E nessa questão, eu acho que a gente tem que sempre falar sobre a paciência, né? Porque nós somos muito ansiosos, né? Queremos resolver tudo muito rápido e as coisas não são bem assim, né? A gente precisa vivenciar o sofrimento de uma maneira muito forte, né? Acreditar que a felicidade existe, né? Esta felicidade é construída. Esta felicidade vem de bons pensamentos, né? Então, assim, ficamos sempre naquela questão: por que sofremos tanto, né? Não é sofrer, é aprender. Pense nisso, né? A outra questão que lemos aqui do Evangelho são as provas voluntárias e o verdadeiro sacrifício. Jesus diz, né? Uma vez Jesus falou: bem-aventurados os aflitos. Existirá méritos em procurar aflições para agravar as provas por meio de sofrimentos voluntários? Isso responderei muito claramente. Sim, existe um grande mérito quando sofremos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque isso fazer a caridade através do sacrifício. Não quando a finalidade é apenas favorecer a si mesmo, neste caso é egoísmo. Aqui existe uma grande distinção a ser feita. Contentem-se que as provas que Deus lhe envia e não aumente a carga por vezes, já que tão pesada. Aceitar as provas sem lamentações é com fé e tudo o que Ele quer. E não enfraqueça o corpo com privações inúteis, torturas desnecessárias, pois preciso de todas as forças para realizar suas tarefas na terra. Então, você vê,
como diz aqui o Evangelho, Jesus quer realmente que a gente entenda que essas aflições são necessárias, né? Aí é duro. A gente vê que as coisas, né, com essa pandemia a gente passou por tantas aflições, né, de modo geral, econômicas, sociais, dentro da nossa casa, né, dentro de situações até envolvendo toda a parte financeira mesmo da gente, né? Tudo mudou, a gente teve que se reinventar, a gente teve que melhorar. Olha, tá vendo isso que eu tô falando? Então, esse momento da pandemia foi que uma aflição muito grande de todos nós. Nós aprendemos o quê? Que precisamos renovar, precisamos reinventar o nosso trabalho, precisamos olhar o próximo, a empatia, não é mesmo? Então, tá vendo? Todas as aflições que passamos, temos que entender que esse verdadeiro sacrifício que passamos é para o nosso bem, para a nossa maturação espiritual, né? Então, eu acho que dentro disso que a gente está falando, que o outro item deve se colocar fim às provas do próximo, cada um tem sua missão aqui no plano material. Ninguém tem que interferir. O sofrimento dos outros, né? A gente tem que ajudá-los a passar esse sofrimento, não resolver, né? Porque cada um tem aí o seu propósito de crescimento nesse plano material, né? E aí vem, né, na questão da própria abreviar um doente, né? A vida desse doente. De novo, não. Deus sempre te manda o fardo que você pode carregar. Você não pode resolver para o outro, né? Se esse doente está passando por muitas passagens aí da doença, é dele, entendeu? O que precisamos? Orar, né? Para que Deus tenha a misericórdia e resolver aquilo que está tanto de sofrimento, né? Então, as pessoas que estão ao redor, os entes queridos que estão sendo envolvidos com esse sofrimento, têm que ter esse entendimento, né? E existe tudo isso que é a forma mais caridosa que a gente tem, né? De ajudar sempre as pessoas em forma de orações, né? Por isso, as vibrações que fazemos nos nossos trabalhos no CRJ é para isso, né? Essa vibração tem que vir do fundo do coração e essas vibrações chegam a todas as pessoas necessitadas, né? Então, isso é a verdadeira caridade, não é mesmo? Então, precisamos ter isso em mente, né? Cada um tem o seu momento aqui no plano material. Cada um precisa ter essa passagem com todos os seus obstáculos, suas dificuldades, né? Aprendemos todo dia alguma coisa. Precisamos sempre acreditar que Deus tem já tudo esquematizado. Precisamos aí vivê-las. Cada um. Um dia de cada vez. Gostaram desse vídeo? Faça um joinha, compartilhe, comente. Isso vai fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Muito obrigado, gratidão, né, por estar aqui com vocês. Né? Beijo no coração de vocês. Até mais!